A paz do Senhor a todos os irmãos. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos juntos na casa dEle. Já passamos por um ano e estamos aí no início de um novo ano, rogando a Ele que Ele venha nos conceder um ano de paz, segundo a vontade dEle. Quero agradecer ao pastor José Augusto por mais uma vez, a confiança e a oportunidade de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, nós vamos ler dos versículos 8 até o 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pai, oramos e te agradecemos porque estamos na tua casa. Nós te louvamos por tudo, pela tua bondade, o teu amor para conosco, e te agradecemos por esse grande privilégio de estarmos aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pela tua palavra, que há de ser ministrada. Cada um de nós que aqui está, necessitamos dela, por isso nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tome seus lugares. Eu quero falar aqui sobre o seguinte tema: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra esta, baseada no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 8 a 11. Todos nós sabemos que foi o único que morreu de velhice, de uma morte natural, pois os demais, todos eles foram martirizados. Há uma das tradições que diz que João, certa vez o imperador, havia o lançado numa caldeira de óleo fervente para matá-lo, e Deus milagrosamente não permitiu que João fosse morto numa caldeira de óleo fervendo, e o imperador então, ficando ao mesmo tempo irado, com ódio de querer matar João, mas vendo que não conseguia matar João, ele então mandou exilar ou prender, e isolar João na chamada Ilha de Patmos. João ficou lá exilado, preso, durante um bom tempo. Foi nessa ilha, na Ilha de Patmos, que um domingo, provavelmente na parte da tarde, de repente João então tem a visão, onde Jesus aparece a ele, e aí Jesus começa a falar para ele, revelando aqui o livro do Apocalipse. O próprio Cristo, então, o próprio Jesus, ele se apresenta para João, mas agora não era aquela visão, João não tem a visão de Cristo como ele conhecera Jesus aqui nos dias do seu ministério. Aquele homem que andava, talvez de uma forma bem humilde, simples, sem formosura, sem parecer, sem brilho no rosto, também não é aquela visão de um Cristo crucificado, sangrando, mas agora João tem a visão de um Cristo todo-poderoso, que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é o todo-poderoso. É uma visão de que João tem agora de Cristo, e Cristo então vai falar sobre os últimos dias do que vai acontecer no período da humanidade.
O livro é extenso, o livro tem muita simbologia, precisa ser estudado devagar, não dá para se estudar o livro do Apocalipse correndo, também não dá para se estudar o livro sozinho, ele exige um estudo completo de escatologia das Escrituras. Mas o que eu quero me concentrar aqui é apenas nesse texto que eu li, especificamente nesta parte onde Jesus fala sobre a igreja de Esmirna. Quando Jesus começa a falar com João, Jesus então, ele começa a falar sobre as igrejas que haviam na Ásia Menor. Haviam 7 igrejas na Ásia Menor, e aí Jesus então fala para essas igrejas. E como é que Jesus fala para estas igrejas? Jesus então, ele fala para João, dizendo que João deveria escrever aquilo que ele estava falando, em forma de carta, e enviar ao anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? O pastor da igreja. Então Jesus apresenta-se a João, fala com João, manda João escrever aquela visão, aquela revelação toda, e encaminhar como carta às 7 igrejas. E Jesus tinha uma mensagem para cada uma dessas igrejas. Foram 7 igrejas. Das 7 igrejas, somente 2 foram, podemos dizer, aprovadas 100%. Que é Esmirna, esta aqui que nós estamos lendo, e a de Filadélfia. As demais ou foram repreendidas em parte, umas pouco repreendidas, outras bastante repreendidas, e outras uma repreensão bem severa, por causa do nível do que eles estavam vivendo. Não é? Então, Jesus, ele manda João escrever e enviar aos pastores da igreja. E eu quero falar então algumas coisas aqui desse texto, que elas são bem pertinentes a nós nos dias de hoje, que podemos aplicar. Qual aplicação a gente pode tirar? E a gente poderia estudar cada uma dessas 7 igrejas aqui, e elas têm grandes mensagens para nós. Alguns teólogos que são estudiosos da escatologia, alguns dizem o seguinte, que estas 7 cartas aqui, elas, embora representou e falou da realidade do que aquelas igrejas viveram no passado, e era literalmente o que elas estavam vivendo, é a primeira interpretação. Mas que estas 7 cartas também, elas poderiam representar facetas ou partes de uma realidade global em que as igrejas como um todo estariam vivenciando ao longo da história. Ou seja, algumas igrejas bem firmes, centralizadas na palavra e praticamente sem uma repreensão. Outras com probleminha aqui, outro probleminha ali, outras com problemas maiores e algumas até com problemas mais graves. Então a gente poderia resumir dizendo que os primeiros leitores são os alvos desta carta. A carta, ela fala de uma realidade vivida naquele tempo, mas também ela pode ser aplicada à história geral da igreja, e a gente não será difícil ler essas 7 cartas e ver que em dados momentos a igreja ou algumas igrejas, ao longo da história, se encaixa bem em algumas coisas em relação a essas cartas aqui. E o que a gente pode ver aqui? Em primeiro lugar, o que Jesus fala aqui? Jesus diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna. Ou seja, quando Jesus fala a uma igreja, Jesus fala com o endereço certo. Eu sempre uso essa expressão dizendo que a palavra de Deus, ela tem endereço certo. Porque se ela não volta vazia e ela cumpre o seu propósito, é porque ela teve endereço certo. Então não tem essa história de você pega a palavra de Deus, joga para o alto e pega quem quer. Não, ela fala de maneira objetiva.
Só o Espírito Santo tem esse poder de uma mesma palavra que está sendo falada, ela entrar em cada coração e ela alcançar a nossa necessidade, falar na nossa profundidade, nos alimentar, nos corrigir, nos edificar, nos transformar, nos libertar. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só Ele tem esse poder, que pode pegar essa palavra e ela ser falada para um público enorme, e a mesma palavra ter efeitos diferentes em cada coração, mas tudo dentro do contexto da palavra. Então ele disse aqui, o Espírito Santo, que dá a capacidade da gente compreender, assimilar e aplicar o nosso coração. Jesus disse assim, para o anjo daquela igreja, primeiras coisas que Jesus foi e disse para ele, disse assim: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ou seja, Jesus disse assim, quem está falando é o primeiro e o último, é o alfa e é o ômega. É aquele que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, escreveu dizendo: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Para que ninguém tivesse dúvida, quem está falando conhece a igreja, porque ele é antes da igreja. É aquele que em dado momento disse assim para os seus discípulos, que ele era antes de Abraão. Imagina, antes da lei, antes de Moisés. Então ele diz aqui, quem está falando é o primeiro e o último. É aquele que é antes de tudo e depois, que tem o poder completo. Então Jesus se apresenta aqui como o Senhor, o soberano, aquele que tem todo o poder, que conhece tudo, que conhece todos, que conhece todas as coisas. E aí ele diz o seguinte: eu conheço a tua tribulação. Veja o que ele diz aqui. Eu sei as tuas obras e a tua tribulação, a tua pobreza. Tu pensas que é pobre, mas na verdade você é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então a primeira coisa que Jesus diz aqui é o seguinte, que ele conhece a igreja pelo lado de dentro. Às vezes a gente age ou pensamos que Jesus não conhece a igreja pelo lado de dentro. E Jesus conhece a igreja melhor do que o próprio pastor da igreja. Jesus conhece a igreja melhor do que a própria liderança da igreja. Porque há coisas que o membro pode esconder do pastor, mas de Jesus ninguém esconde nada. Então a primeira coisa aqui que Jesus diz é que ele conhece a igreja pelo lado de dentro. Significa dizer que ninguém dentro da igreja está oculto ou escondido aos olhos do Senhor. Que não existe nenhuma igreja que consegue enganar o Senhor. Não há nenhuma igreja que vai conseguir maquiar alguma coisa para Jesus. A gente pode enganar o homem, podemos maquiar para o outro, mas para Jesus não. Porque ele diz aqui, olha a palavra-chave que ele diz, eu conheço. Ou seja, eu sei pelo lado de dentro, conheço em profundidade, conheço as tuas obras. O que isso significa? Eu sei o que vocês fazem. Eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras da igreja. Sabe aquilo que você faz como igreja que ninguém vê, que não dá ibope, que não vai para a televisão, que não sai numa revista famosa as suas obras? Sabe o trabalho que a igreja faz que ninguém vê? Aquilo que cada membro, como crente em Jesus, salvo em Cristo, todo o bem que você faz para o reino de Deus, o testemunho que você dá no seu trabalho, na sua vizinhança, o bom nome do evangelho que você dá, o bom testemunho que você dá, ou até mesmo o contrário, se também dermos um mau testemunho,
se colocarmos o nome do Evangelho em xeque, se causarmos escândalo ao reino de Deus, o Senhor conhece tudo. Então aqui Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Então Jesus diz: eu conheço as tuas obras e conheço a tua tribulação. Eu sei o que você passa, eu conheço a sua dor, sei das suas dificuldades, sei das suas limitações, da sua falta de recurso. Você é considerado como um pobre, mas diante de mim você é rico. O escritor aos Hebreus escreveu dizendo que Deus não é injusto para ficar esquecido da obra do trabalho das nossas mãos. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, se não me falha a memória, 58, né? Quando ele diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Talvez você olhe assim: meu Deus, eu fui, mas eu estive lá no culto, mas o pastor nem me parabenizou porque eu fui no culto hoje. Eu ajudei, eu contribuí, eu fiz parte daquela obra ali, mas o pastor não botou o meu nome lá na plaquinha que eu ajudei, que eu fiz acontecer. Querido, Deus não deve favor para ninguém. Deus não deve um centavo a ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Por mais que você faça e trabalhe para Ele, nós seremos sempre devedores. Mas Ele é tão bom que mesmo nós sempre sendo devedor, Ele ainda nos paga. Ele é bom demais, né? Ainda nos recompensa. Mesmo sem ter obrigação de nos pagar, porque Ele não nos deve, nós sempre somos devedores. A nossa conta para com Ele está sempre no negativo. A gente nunca consegue fazer Deus nos dever. É sempre nós que continuamos a dever a Ele. Mas Ele é tão bom que apesar da gente estando devendo a Ele, Ele nos paga, nos abençoa. É bondoso, é misericordioso conosco. Então Jesus disse aqui: ó, eu conheço as tuas obras e sei da tua tribulação. Eu sei do que vocês passam, sei do que vocês enfrentam. E aí então Jesus dá uma palavra de conforto para aquela igreja. E a segunda coisa, e o que é que ele vai dizer no versículo 10? Não temas das coisas que hás de padecer. Jesus está dizendo, e irmãos, isso nos chama a atenção. Eu não sei se isso é casualidade, eu não trabalho muito com a ideia de teoria da casualidade. Eu, pessoalmente, não consigo muito compreender a ideia da casualidade. Não também o fatalismo. Mas é interessante que Jesus está dizendo assim: não temas o que hás de padecer. Jesus, quando estava aqui, disse o seguinte: no mundo tereis muita bonança, muita fartura. No mundo não tereis mais problemas. Foi isso que Jesus disse? Não. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é: no mundo tereis aflições. Sereis odiados por causa do meu nome. Vão trair vocês. Vocês serão rejeitados. No mundo tereis aflições. Então Jesus está dizendo aqui, ó: eu sei o que vocês passam, mas eu vou deixar uma palavra para vocês. Palavra de conforto: não temas, eu sou contigo. Ontem eu estava meditando e pensando assim: que palavra bonita de autoajuda que a Bíblia tem, rapaz. A Bíblia tem uma palavra linda de autoajuda. Quando às vezes alguns irmãos dizem assim: pastor, eu estou meio triste, tem uma palavra para mim, eu tenho, meu querido, eu tenho uma palavra de autoajuda para você. Autoajuda mesmo, e essa é forte, e essa é boa, está na Bíblia. Tá, pastor, onde está? Josué 1, 8, 9. O que Deus diz para Josué? Esforça-te, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas você tem que se esforçar. Tenha bom ânimo. Eu serei contigo. Não temas, não te espantes.
Deus não disse que seria fácil. Ele não disse que seria fácil. Ele diz, não temas. E aqui qual é a palavra de conforto que Jesus diz? Olha, não temas o que vocês hão de padecer. Jesus disse que nós iríamos padecer por causa do nome dele. Significa dizer então que Jesus está fazendo o que aqui? Jesus está explicando e justificando eles sobre o versículo 8 e 9. Porque no versículo 9, Jesus diz o quê? Eu sei as tuas obras, conheço as tuas tribulações. Por que isso? Porque parece para nós, às vezes, uma contradição. Às vezes a gente diz assim, Senhor, espera aí, tem alguma coisa errada. Porque eu trabalho muito para Jesus. Faço muitas obras, estou na casa do Senhor, ajudo o meu pastor, estou envolvido na obra. E por que eu estou cheio de tribulação? Eu era para ter uma vida melhor, né? Ô Jesus, eu faço tanta tua obra, ajudo lá no departamento, me envolvo com a obra, eu abençoo a obra, eu contribuo. Não era para eu passar isso tudo não, Jesus, era para ter um refrescozinho a mais. Como é que o Senhor me permite passar por tanta tribulação? Aí Jesus diz assim, ó, eu conheço as tuas obras, meu filho. Eu sei o que você faz. E conheço a tua dor também, tua luta, tua tribulação. E qual é a palavra de conforto aqui? Não temas. Não temas o que vocês hão de padecer. Importa que a gente padeça pelo nome do Senhor. Queridos, isso é tão sério. E olha que Jesus está falando para uma igreja que foi verdadeira. Uma igreja que foi aprovada pelo Senhor. Sabe o que você já aprende aqui? Que uma igreja verdadeiramente aprovada pelo Senhor é aquela que primeiro, o Senhor é o primeiro e o último nessa igreja. Ele tem que ser o alfa e o ômega. Segundo, uma igreja que é aprovada pelo Senhor é uma igreja que o Senhor conhece as suas obras. Se Jesus não conhecer as suas obras, você não será aprovado por Ele. Jesus tem que conhecer as nossas obras. As nossas obras precisam ser conhecidas diante dEle. As obras não vão nos salvar. A obra não vai salvar o homem, Efésios 2, 8 e 9. O apóstolo Pedro escreveu nas suas cartas dizendo que bem-aventurado ou feliz é o cristão quando ele sofre por causa do nome do Senhor. Ele diz, bem-aventurados sois quando vocês passardes por tribulações por causa do nome do Senhor. Então Jesus diz aqui, ó, não temas o que vocês hão de padecer. São palavras de Jesus. E ele diz mais, eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui Jesus, então, primeiro, ele descreve a situação da igreja, porque ele conhece. Segundo, ele dá uma palavra de conforto, não temas. Mas em terceiro lugar, Jesus dá aqui uma revelação profética do que essa igreja viveria. Jesus disse, não temas o que vocês vão padecer. O diabo vai colocar alguns de vocês na prisão para serem tentados. O que Jesus está dizendo aqui? Que a verdadeira igreja, ela passará por momentos de aperto, por momentos difíceis, por momentos de dificuldade. A igreja iria enfrentar momentos desafiadores. E nós, como cristãos servos de Deus, se vivemos o evangelho autêntico, se nós realmente servimos a Deus, nós vamos ter desafios nessa vida. Porque nós não vamos pensar como o mundo pensa, não vamos fazer tudo o que o mundo faz, não seremos aprovados pelo mundo, não teremos elogios do mundo. Nós estaremos muitas das vezes na contramão daquilo que o mundo diz, daquilo que o mundo fala. É por isso que o diabo muitas das vezes persegue a igreja. Por quê?
Porque nós estamos indo na contramão do que o mundo quer. Então Jesus está dizendo aqui, ó, vocês irão passar por tribulações. Vocês passarão por situações difíceis. Vocês terão tribulação. Mas é interessante que Jesus diz aqui, ó, tereis uma tribulação de 10 dias. Escatologicamente e literalmente essa tribulação aqui, ela teve um período lá naquele momento para aquela igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna passou pelo menos cerca de 10 anos de uma tribulação intensa. Mas Jesus, quando ele dá a ideia da palavra 10 dias aqui, dá-se a ideia de que tudo diante de Deus está de acordo com aquilo que Eclesiastes 3 diz. Tudo tem o seu tempo e propósito. Tudo tem tempo certo. Até a nossa prova tem tempo. As nossas lutas têm tempo. Os desafios que nós passamos, a opressão, a tentação, as aflições, elas têm um tempo, elas têm um período. Tudo que nós passamos aqui nesta vida atende a um propósito de Deus. Por mais que a gente não entenda, há um momento e há um propósito. E aqui Jesus então, o que ele diz para aquela igreja? Não se desespere, não volte atrás, não perca a rota do que vocês estão, para onde vocês estão indo. E aí ele diz agora, ser fiel. Ser fiel até quando? Até a morte. Ele não está dizendo aqui que todos irão, como prova de fidelidade, ter que morrer. A ideia da palavra, e quem se lê o texto que foi escrito no grego, não está dizendo que todos terão que morrer. A ideia da interpretação é, eu tenho que ser fiel. Se for preciso eu chegar à morte, eu morrerei. Não quer dizer que tenho que morrer. Não quer dizer que a prova de fidelidade é a morte. Não quer dizer que somente os crentes que foram martirizados são os fiéis. Você pode ter uma vida longeva, morrer de velhice e sendo fiel, não tem problema nenhum. A questão é, se você chegar um momento de luta, de prova, e se a tua fé for questionada, ao ponto de a sua vida ser ceifada ou não, e se for preciso morrer pela fé, você terá que dar a vida pela fé. Compreendemos? Amém? Então o texto não diz que você vai buscar a morte, ou que você tem que morrer, mas se preciso for, ou seja, ser fiel até a morte, ou seja, se for preciso eu chegar lá, se chegar o momento que a nossa fé for provada a tal ponto em que nós teremos que dar uma prova, e a prova será a decisão de ou negar a Jesus, ou você vive ou morre, e aí você então não pode voltar atrás naquilo que Deus te chamou. Por isso Jesus disse, ser fiel até a morte. Por quê? Porque se nós formos fiéis até a morte, Jesus disse que haveria uma recompensa. E qual é a recompensa? Dar-te-ei a coroa da vida. Tem uma coisa que eu acho lindo quando eu leio esse texto. Queridos, às vezes você, por exemplo, termina um curso e você tem direito a um diploma, mas aí você não pode ir na formatura. E aí você vai lá depois na secretaria, lá no calado, no escondido, quando ninguém vê, e você tira o seu diploma. Ou alguém leva para você o diploma. Ou o diploma às vezes chega pelo correio, mas aqui não vai ter correio. Aqui a coroa não vai ser entregue pelo pastor. Aqui a coroa da vida não será entregue pelo mais ilustre dos anjos que possa existir. A coroa será entregue pelo próprio Cristo. Já pensou o que é isso? Jesus está dizendo assim, ó,
dar-te-ei. Ele está dizendo assim, ó, eu mesmo, pessoalmente, não transfiro essa responsabilidade para ninguém. É como se Jesus dissesse assim, ó, nós vamos tirar uma foto junto, eu e você. E eu, pessoalmente, faço questão de entregar a você a coroa da vida. Às vezes a gente luta por um prêmio entregue pela mão do homem, né? Aí Jesus diz assim, olha, se você for fiel até o fim, eu mesmo, pessoalmente, darei a você o prêmio final. Ele diz, ó, dar-te-ei a coroa da vida. Mas aí, depois disso, Jesus diz o quê? Olha, acompanhe comigo o texto, estamos estudando a palavra. Olha o que ele diz agora no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ouça, escute. Palavra de chamamento. Palavra de chamamento de atenção. Jesus é bem didático aqui. Jesus está dizendo assim, ó, oi, fulano, me escuta, dê atenção ao que eu estou falando aqui. É isso que ele está dizendo nessa palavra de chamamento. Ele está dizendo assim, ó, quem tem ouvidos, ouça, escute, dê atenção, volte-se, pare, reflita, pense no que o Espírito está dizendo para a igreja. O mundo hoje não quer ouvir o Espírito. E parece que muitos dos nossos irmãos não querem ouvir a voz do Espírito. Eles querem ouvir a voz do mundo. Querem ouvir a voz que resolve o problema imediatamente. Mas não querem ouvir a voz do Senhor. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, ó, eu vou dar uma coroa a quem vencer, aqui chegar ao final. Mas espera aí, ó, Jesus está dizendo, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ouça a voz do Espírito. Jesus está dizendo, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. E o que é que o Espírito Santo diz às igrejas? Uma das funções ou missão, finalidade da vinda do Espírito Santo aqui é que o Espírito Santo vai glorificar a Cristo. Ele vai nos levar a entender a vontade de Deus. O Espírito Santo nos conduz a agradarmos a Deus, a praticarmos a vontade de Deus. Significa dizer com isso, que ao contrário disso, quando eu não obedeço a Deus, quando eu levo uma vida que não glorifica a Deus, quando a minha conduta, o meu caráter, quando as minhas ações, quando as minhas práticas, quando aquilo que creio, quando aquilo que vivo, estão em contradição com a palavra de Deus, é sinal de que eu não estou ouvindo a voz do Espírito. Pois quem ouve a voz do Espírito, vai obedecer à palavra que o Espírito tem falado. E o Espírito tem falado a quem? Às igrejas. É a igreja de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, Timóteo, meu filho, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Se o mundo espera ouvir verdade, tem que ser de nós. Se existe um lugar, um grupo de pessoas, ou uma instituição, que nela não pode ter mentira, se chama igreja. Se existe um grupo, se existe uma instituição, que não pode defender o erro, o pecado, a mentira, se chama igreja. Porque ela precisa ouvir a voz do Espírito. E agora Jesus então diz, já finalizando as palavras para esta igreja, Jesus diz assim, aquele que vencer. O que vencer não é o que perder, não é o que ficou no meio do caminho. Jesus não está dizendo para quem gostava de ir à igreja, mas não fazia parte da igreja. Jesus não está falando para quem era simpatizante da igreja.
Jesus está dizendo: ao que vencer, ao vencedor, aquele que vencer, eu não deixarei ele sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, ele não será condenado eternamente. Aquele que vencer, ele vai herdar a vida eterna. Ele vai desfrutar da vida eterna. Ele vai viver a vida eterna. São as palavras de Jesus. Agora vejam que quando Jesus diz estas palavras, se nós observarmos as suas palavras aqui nesse texto, Jesus está dizendo assim, diz a igreja de Esmirna que o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha como mensagem, como missão, como palavra-chave, como tema da sua pregação, falar do Cristo que fora crucificado. Não tinha maior pregação para Paulo, não tinha assunto mais importante para Paulo do que anunciar Cristo crucificado. Paulo não tinha vergonha de falar da cruz. Paulo falava da cruz de Cristo. E Jesus está dizendo aqui, eu sou aquele que foi morto, mas que reviveu. Esta é a mensagem da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que anuncia o Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou. É a igreja que reconhece que Jesus é o primeiro, que Jesus é o alfa, que Jesus é o ômega, que Jesus é o final. É a igreja que ouve a sua voz, que obedece aquilo que o Espírito diz a essa igreja. É uma igreja que sabe que é possível que ela possa padecer. Nós estamos vivendo dias em que cada vez mais a nossa fé está sendo questionada. Parece que muitos dos nossos irmãos hoje não percebem isso. Não percebem que estamos cada vez mais caminhando por dias onde a nossa fé está sendo questionada. Onde pessoas cada vez mais criticam o Evangelho, ou querem até perverter o Evangelho, e isso é uma prova daqueles que irão vivenciar a verdade do Evangelho. Jesus, quando fala, ele fala para as sete igrejas. A primeira igreja que Jesus fala, que foi a de Éfeso, era uma boa igreja. Uma igreja que trabalhava muito e que tinha muitas boas obras. Mas para a igreja de Éfeso, Jesus disse para ela: vocês pecam por um pecado que vocês julgam que ele é insignificante, mas para mim esse pecado é grande. Ele é tão grande a ponto de que se vocês não se arrependerem e deixá-lo, vocês ficarão de fora. E qual era o pecado? Deixaram o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. Uma igreja que era firme na doutrina, trabalhava muito, mas havia perdido o amor. E Jesus disse: vocês precisam voltar ao primeiro amor, para que vocês possam vencer. Cada uma das igrejas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, recebe uma repreensão do Senhor. Cada uma delas recebe uma mensagem de correção que o Senhor vai dar a cada uma delas. É interessante que a igreja de Éfeso e Tiatira, elas tinham mais coisas certas do que erros. Os erros na igreja de Éfeso e Tiatira eram pequenos, coisas bobas. Mas para Jesus, pouca coisa é coisa. Significa dizer que, para Jesus, mesmo que a gente tenha pouquinhos na nossa forma de interpretar, que os nossos pecados não sejam muitos, mas para Ele, pecado é sempre pecado. E a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira eram boas igrejas. Eram igrejas que trabalhavam, mas elas deixavam a desejar em pontos pequenos.
E Jesus corrigiu essas duas igrejas dizendo: se vocês não se arrependerem, deixarem o pecado de vocês, se voltarem para mim, vocês não irão vencer. Porque vai vencer quem chegar até o fim. E quem é que chega até o fim? Só chega até o fim quem de fato estiver firme, constante, que renuncia seu pecado, que confessa seu pecado, que deixa o seu pecado. A igreja de Pérgamo era uma igreja 50%. Imagina o que é uma igreja 50%. Metade boa e metade ruim. Aquela igreja que você olha para ela, ela tem muita coisa boa, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ruim. Uma igreja que faz grandes coisas positivas para o reino, mas que também faz muita coisa errada. É a igreja 50%. Eu diria que a igreja enquanto que a igreja de Éfeso e Tiatira, vamos dizer assim, seria uma igreja 90% positiva, mas tinha 10% negativo. E para Jesus não adianta ser 90% só positivo. Ele cobra se a gente tiver errado 10%. A igreja de Pérgamo não, ela já era meio a meio. Era uma igreja metade. Metade servia a Deus e metade estava dentro da igreja e não servia. Servia-se a si mesmo. E Jesus repreendeu a igreja de Pérgamo, porque ela vivia boas e maus obras. A igreja de Sardes, ela era o contrário. Enquanto que a igreja de Tiatira e Éfeso era, vamos dizer assim, 90% positiva, 10% negativo, a igreja de Sardes era o contrário. Era 10% positivo e 90% negativo. Ou seja, era uma igreja que tinha uma minoria que servia a Deus e a maioria servia a si mesmo. Será que ainda tem igreja hoje assim no mundo? Você conhece alguma assim? A igreja de Éfeso e Tiatira, a maioria servia a Deus. E tinha uns gatos pingados lá de joio. A igreja de Pérgamo era a igreja da metade, dos 50%. Metade servia a Deus, metade não servia. Metade é aquele povo que serve a Deus em cima do muro. Na hora do culto ele dá uma olhadinha para a igreja. Acabou o culto, ele dá uma olhadinha para o mundo. É aquele que serve a Deus e serve ao mundo. Se Jesus não responder, ele pergunta o mundo. Se Deus não responde, ele vai atrás dos ídolos. Se Jesus não prover logo, ele vai atrás do dinheiro ilícito. Se a verdade não traz resultado, ele mente para ganhar alguma coisa. É o crente que tem sempre uma carta na manga, né? Ele tem sempre um jeito para sair. A igreja de Pérgamo era assim, 50%. Já a igreja de Sardes era o contrário. Eu acho que o pastor de Sardes sofria muito. Porque imagina, meus queridos, era a igreja que a maioria era desviada. Era uma minoria. Mas aí, queridos, sabe qual é o segredo de tudo? É que Jesus disse assim para todas elas: eu conheço vocês. Eu sei os que me servem e os que não servem. É como Jesus dizendo assim, ó, eu sei quem é a maioria positiva ou a maioria negativa. Eu sei quem me serve e quem não serve, sei quem está em cima do muro, quem não está. A igreja de Pérgamo era a igreja então dos 50%, da metade. A igreja de Sardes era o contrário, era a maioria infiel com uma minoria de fidelidade. Enquanto que somente Esmirna e Filadélfia era uma igreja, embora seja de seres humanos, limitados e falhos, mas era uma igreja 100% que servia ao Senhor, que não teve repreensão. Mas aí vem a pior de todas. Tem uma que essa daí, misericórdia, é a igreja Laodiceia. A igreja Laodiceia foi aquela que essa daí, enquanto que Sardes tinha uma minoria que servia a Deus, a igreja de Laodiceia era o contrário. Ali Jesus estava para o lado de fora. Você já viu uma igreja que Jesus está do lado de fora dela? Igreja Laodiceia. Ao ponto de Jesus dizer assim, ó, eu estou à porta, batendo. Jesus estava do lado de fora da igreja. Já imaginou isso, pastor? Vocês já imaginaram isso?
Jesus era para ser o centro da igreja, a igreja que era para pregar sobre Jesus, falar de Jesus, Jesus era para ser o centro da igreja, Jesus estava lá do lado de fora, a igreja trancada, Jesus batendo, pedindo para entrar. Imagina uma igreja que Jesus está do lado de fora, trancado pelo lado de fora, pedindo para entrar. Laodiceia. O que ele disse? Laodiceia, vocês conseguiram ser o pior de todos, porque vocês nem são quentes e nem são frios. Vocês nem são crentes, nem são frios, vocês são os dois. Vocês são morno, e morno eu vou vomitar da minha boca. E Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. O dono da festa expulso da festa, irmãos. O dono da casa do lado de fora. Imagina isso, Ronaldo. O Senhor, que era para ser o Senhor da igreja, não é tratado nem como servo da igreja. Igreja Laodiceia é aquela que Jesus estava 100% para o lado de fora dela. Mas glória a Deus que na igreja de Filadélfia, de Esmina, Jesus estava 100% dentro dela. E eu quero terminar esta mensagem apenas lendo aqui 7 palavras de Jesus para cada uma, 7 palavras de Jesus para essas 7 igrejas que Jesus disse. Por quê? Porque enquanto a vida é esperança, enquanto estamos aqui, Deus está nos dando tempo para que, como sua igreja nesse mundo, um dia Jesus contou uma parábola e disse assim: veio o bom semeador e saiu e semeou a sua semente. Mas aí chegou a noite, os homens foram dormir e veio o mau semeador. E o mau semeador também semeou a sua semente. Chega o outro dia de manhã, os homens acordam e vê que nasceu o joio no meio do trigo. E aí os servos perguntaram: Senhor, a gente pode ir lá e arrancar o joio do meio do trigo? Jesus disse: não, agora não, meu filho, agora vocês esperem e deixa que o Senhor arranque na hora da colheita. É necessário que haja joio no meio do trigo. Agora, qual dos dois nós vamos ser? Depende de nós. Você vai querer ser joio? Não, com certeza. Quem ouve as palavras do Senhor não vai querer ser joio, porque o joio ele vai arrancar. Quem for palha, ele vai arrancar e vai limpar, não é verdade? Então veja as palavras dele aqui para a gente concluir. Palavras de Jesus, olha o que ele diz para a igreja de Éfeso: o vencedor comerá. Porque a gente não foi indicado para um determinado cargo? Por que o pastor me colocou como segundo e não como primeiro? Por que ele me botou como vice e não como primeiro? Quando Jesus disse: há um novo nome dado por ele a nós, a quem vencer. Todos os nomes que a gente tiver aqui é passageiro. Você só é o primeiro por um tempo. Você só é o chefe por um tempo. Tudo aqui passa. O nome de chefe, de presidente, de líder, de coordenador, de isso, de aquilo, de autoridade, tudo passa. Mas há um novo nome que ele escreveu para nós, um nome que nunca vai se apagar, um nome que ele nos dará, e nós teremos esse nome eternamente. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque quem vencer terá um novo nome. Não importa o nome que você é conhecido aqui, o mais importante é como você é conhecido lá em cima. Às vezes eu fico me lembrando dos grandes homens que Deus tem na Bíblia. A gente hoje usa uma expressão de que todo pastor ou todo crente é homem de Deus. Eu li a Bíblia não muito, mas algumas diversas vezes, dezenas de vezes. E pelo que me lembro, não tem mais do que, se a minha memória não falha, não tem mais de 50 homens que apenas são chamados de homens de Deus na Bíblia. Não tem mais do que isso. De uma centena de nomes que são citados na Bíblia, são poucos que são chamados verdadeiramente homem de Deus. Homem de Deus.
E às vezes a gente luta tanto pelo nosso nome aqui, né? Brigamos pelo nosso nome. Onde é que o meu nome vai estar na lista? No topo? Vai ser o primeiro? Se eu não for votado, não for eleito, não for isso, não for aquilo, se desvia, vai embora. Ou então, agora vou trabalhar contra a igreja. Quando Jesus disse, olha, quem vencer, eu preparei um novo nome para você lá na glória. Há um novo nome escrito na glória. Há pessoas que plantaram o seu nome aqui naquela calçada da fama. Mas há um novo nome para nós, que não vai perecer, mas que estará conosco eternamente, irmãos. O que mais que Jesus disse? Aquele que vencer receberá uma pedra com um novo nome, que nós falamos. O vencedor terá, para a igreja agora de Tiatira, autoridade sobre as nações. Porque Apocalipse 22, 5 diz que os servos governarão para sempre. Não é o tema do estudo que eu vou te dar, que estou falando aqui. É só para deixar você com água na boca, espiritualmente. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Há uma leitura errada que muitos crentes fazem hoje, a partir do capítulo 40 em diante do profeta Isaías. Porque os capítulos 50 do livro de Isaías são lindos demais. Fala de comer o melhor da terra, governar, viver numa terra linda, bonita, próspera. E alguns crentes dizem assim, eu estou reinando em vida, eu quero reinar aqui. Eu quero comer o melhor da terra aqui. Só que, querido, essa é uma leitura errada da Bíblia. Porque na Bíblia, primeiro a gente trabalha para depois receber. Primeiro a gente trabalha. Você quer ver como é que a Bíblia é bem pedagógica nesse sentido? Eu sempre digo que a revelação de Deus ela é pedagógica, ela é progressiva e ela é multiforme. Preste atenção nisso. A Bíblia diz em Gênesis que todo dia à tarde Deus fazia o quê? Deus vinha até a quem? Adão. Adão desfrutava da presença de Deus à tarde. E durante o dia Adão fazia o quê? Trabalhava, meu querido. Adão trabalhava, porque quando Deus criou Adão, primeira coisa que Deus mostrou para Adão, não foi a praia. Primeira coisa que Deus deu para Adão, não foi uma agenda de férias. Deus disse assim, Adão, tu vais trabalhar, tu vais cuidar da terra. E Adão cuidava da terra, à tarde desfrutava da presença de Deus. Tem gente que quer desfrutar da presença para depois ver se trabalha. Não, primeiro você trabalha, depois você desfruta da presença de Deus. Guarde o que eu vou te dizer aqui. Não sei se você já leu a Bíblia na perspectiva do que eu vou te falar. Os 11 primeiros capítulos, qualquer livro de teologia do Antigo Testamento vai te falar isso com muita clareza. Os 11 primeiros capítulos da Bíblia, eles são a chave de toda a Bíblia. Toda a Bíblia está dentro dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Se você estudar a fundo e entender aqueles 11 capítulos, você vai entender toda a Bíblia, porque toda ela está dentro de Gênesis 1 até Gênesis 11. E lá, o homem, para desfrutar da presença de Deus, ele tem que trabalhar. E Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo, que aquele que vencer terá autoridade sobre as nações e governarão. Não é simplesmente apenas um governo de milênio. Porque, queridos, em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus vai aniquilar o planeta Terra. O planeta Terra não vai deixar de existir. Haverá um novo céu e uma nova terra. Essa terra será restaurada. Ela vai voltar ao projeto original de Deus. Porque o que Deus faz é pleno e é perfeito. Isaías 45 diz isso. Que Deus fez uma terra boa, perfeita para ser habitada. O plano de Deus não pode ser frustrado. Jó disse isso no seu livro 42, versículo 2, dizendo: bem sei que tudo pode, seus planos não podem ser frustrados. Você acha que Deus fez um monte de gente para viver eternamente fazendo o quê, irmãos? Tudo na beira da praia do céu? Não existe isso. Você acha que a vida eterna vai ser todo mundo numa rede deitado, tomando água de coco, sendo servido por anjo? Isso não tem base na Bíblia. O homem terá coisas indescritíveis, disse Paulo. Coisas que vai além da nossa capacidade
de entender. Mas Jesus está dizendo uma coisa aqui, a palavra-chave: quem vencer vai trabalhar no meu governo. Às vezes você abre mão dos governos humanos, mas Jesus disse: quem me servir, quem me obedecer, quem vencer, vai governar, sabe com quem? Comigo. Imagina você fazer parte do governo de Jesus, da administração de Jesus, o melhor governo da excelência. E olha que não será um governo temporário, será um governo eterno. Imagine, você governando com Cristo eternamente. Que dê bastante água na boca da gente, né? Para a gente vencer. Para terminar, agora, o que ele disse para a igreja de Filadélfia: o vencedor será feito coluna no templo do meu Deus. Ele será coluna no templo do meu Deus. Sabe o que é isso? O templo de Deus, ele não é feito de colunas de pedra. O templo de Deus significa dizer o seguinte: o templo de Deus é o lugar que Deus está, que Ele habita. Aqui é uma linguagem metafórica. Está dizendo que o templo de Deus existirá eternamente. Por quê? Porque Ele terá o seu povo diante dEle eternamente. Nós seremos a razão de ser desse templo existir. Nós seremos o fundamento, a base, a coluna, ou seja, esse templo eterno de Deus vai existir, porque nós estaremos lá. Queridos, o que Deus preparou para nós é incontável, é incalculável. Alguns irmãos de Mariléia já sabem uma palavra que eu falo constantemente com eles. Quando eu vou visitar alguém que a pessoa começa a contar choro, lamúria para mim, ele já sabe da palavra de consolo que eu dou. É sempre a mesma. Eu tenho uma palavra-chave de consolo e conforto. Palavras do apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios. Quando alguém diz assim, aí eu pergunto: mas como é que está? Está doendo muito? Tá, pastor, dói muito. Está doendo, está demorando, está pesado? Está pesado. Eu falo, a Bíblia diz que não é nada disso. Você não está falando a verdade. Não, pastor, está doendo e está pesado. Não, está doendo e não é pesado. A não ser que a Bíblia minta. Sabe o que Paulo disse? Porque a nossa leve, você diz que é pesada? Paulo diz que é leve. Porque a nossa leve. Você diz que não tem fim a tua prova? Você diz que ela é uma eternidade? Paulo disse assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória eterna. Só a gente que diz que é pesado e não tem fim. Deus olha lá do céu e diz assim: meu filho, não vai chegar nem 100 anos. O que eu preparei para você é eterno. O peso da glória que eu preparei para você é tão grande que você está querendo medir o peso da minha glória com esse grãozinho de prova aí que não pesa nada em vista da glória que eu preparei. Eu sei, irmãos, que humanamente, claro, Paulo está falando aqui num sentido pleno da grandeza, da glória do que Deus preparou. É claro que como seres humanos a gente sabe que dói, às vezes a gente geme, a gente reclama com o Senhor. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, não é que ele era insensível, não. Ele só está querendo fazer aqui um grau de comparação. Ele está dizendo o seguinte, que não há como medir, não há como você comparar as suas provas com o que Deus preparou. Se você acha que Deus é injusto, se você acha que Deus demora, se você acha que você não poderia passar por isso, quando você diz assim, eu não deveria passar por essa prova, sabe o que você está dizendo para Deus? Senhor, esse peso todo de glória aí dá para outro. É isso que você quer? Você quer que Deus transfira o que Ele reservou para você lá para outro? Quem é que quer isso? Nem eu quero. Então, meu filho, aceita a tua prova aqui. Tu não quer o peso de glória que Ele reservou para você lá? É bom, esse lado é bom, né? Então, vai segurando a tua prova aí, vai vivendo ela e seja fiel até o fim.
Eu termino dizendo que a palavra-chave nessa mensagem, quem tem ouvidos ouça, a palavra-chave de Jesus aqui, para todas as 7 igrejas, se resume tudo em uma única palavra, chamada fidelidade. Fidelidade a Ele. Fidelidade ao chamado, fidelidade ao propósito, fidelidade à missão, fidelidade a Ele. É isso que Ele pede de nós. Se você for fiel, você vai vencer. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos ajude. Que você seja fiel em todo o tempo. Em todo o tempo. Que você seja fiel ao Senhor. Que Ele nos ajude. Que sejamos a igreja Filadélfia e Esmirna. Fuja da Tiatira, da Pérgamo, da Sardes e da Laodiceia. Seja você parte da Esmirna ou da Filadélfia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, meu pastor.